descansaram, conseguiram fazer o formulário tranquilo, né? Não é difícil, a Prof. Paula fez realmente pra gente relembrar, né? Aqui agora nós vamos entrar nos 2 últimos módulos. Esse módulo aqui um pouco, eu vou até aprofundar um pouco mais, o último um pouco menos, porque eu já fiz as nossas últimas aulas de história foram com relação a esse último módulo, né, que é de onde vem cada família. Depois a Prof. Paula fez uma revisão, então assim eu vou revisar um pouco mais tranquilo o último, esse aqui um pouco mais, porque já faz um tempinho que a gente não vê. Então, o que a gente vai trabalhar nesse módulo? Nós vamos trabalhar cada família é de um jeito, a árvore da família e explorando documentos. Então, esse módulo, ele é muito legal. Ai, eu tô sentada em cima do meu pé, tá doendo. Vamos lá. Agora, antes da gente começar, nós vamos assistir outro videozinho. Eu adoro o Quintal da Cultura. Eu acho eles incríveis. Então, a gente vai assistir esse videozinho, que é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o cursor? Tá aqui. Aqui, botar em tela inteira. Ó, vamos lá. Diga que mora na sua casa, que mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga que mora na sua casa, que mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga que mora na sua casa, que mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga que mora na sua casa, que mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Oi, tudo. Oi, Doro. Desculpa, senhor, atrapalhar a brincadeira de vocês. Eu já tava acabando. Acabando. É que, sabe o que é? Eu também tô brincando de fazer pesquisa. E é uma pesquisa aqui pro quintal. E eu tenho umas perguntinhas pra vocês responderem. Seria possível? Puxa, olha, uma pesquisa. Já acabou o jogo mesmo. Ah, que bom. A gente quer parar o jogo e responder a pesquisa. Né? Tudo bem responder a pesquisa. Ai, Ludovico! Pode fazer. É que eu tô fazendo assim um cadastro das pessoas aqui do quintal, sabe? Meu sapato tem cadastro. E às vezes desamarra o cadastro dele. Não, Ludovico, isso é cadarço. O que eu estou fazendo é cadastro. Bom, para iniciar assim a minha pesquisa, na verdade, eu vou precisar de uma ajudinha de vocês. Seria possível? Seria, né? Então tá bom. Todos ouvidos? Todos os orelhas. Todos os olhos abertos. Então tá bom. A primeira pergunta é a seguinte. Por favor, concentre-se e respondam assim com o máximo de veracidade possível. Calma, Doroteia. Ela não pode fazer isso que você quer. Veracidade é verdade. Você pode fazer isso. Então, por favor, respondam. Quem são seus avós? Eu respondo, pode deixar aí. Por favor, devagar para eu anotar, tá bom? Os nossos avós Agora. são os pais do meu pai. Isso. Só um minutinho, você pode repetir o finalzinho? Os nossos avós são os pais do meu pai. Anota também que eles podem ser os pais da nossa mãe. Só um minutinho, porque estamos pulando uma etapa, essa pergunta vem depois. Vamos voltar aqui pro pai. Bom, já anotei. E o seu pai? O meu pai? O meu pai. Bem, eu posso explicar. O meu pai é o pai da Doroteia. Isso. O pai da Doroteia? Exatamente. A minha mãe é a mãe do Ludovico. Dorô, a gente tá falando só do pai. Depois a gente vai pra mãe. Então, voltando ao pai. Então, se o seu pai é o pai dela e o pai dela é o seu pai, vocês são irmãos. Vocês são irmãos, eu preciso anotar isso. Caramboleta! Se o pai dela e o meu pai são o mesmo pai, então nós somos irmãos. Que perfeito, que novidade maravilhosa! Você sabia que a gente era irmão? Ai, Doroteia, mas isso de humor, né?
Posso continuar? Vai. Então agora chegamos onde você queria. Vamos falar de mãe. Bom, já que vocês são... Não fala da mãe. Não fala da mãe. Eu só vou fazer uma pergunta. Já que vocês são irmãos, isso me lembrou uma coisa. A sua mãe também tem irmãos? Então, eu respondo. Tem. A minha mãe tem uma irmã. Irmã! Exatamente. Muito A bom. irmã da minha mãe é minha tia Sua e tia... é filha dos meus avós. Peraí. Sua tia... Nossa, peraí. Então isso quer dizer que o seu avô é pai da sua tia, que é pai da sua mãe. Não, a tia não é pai da mãe. Não, me confundiu. Ele Não, peraí. Os nossos avós são pais da nossa mãe. Exato. E também são pais da nossa tia. Sim, mas foi isso que eu quis dizer. Vocês que entenderam ao contrário. Foi isso. Então, foi isso é muito legal. Preciso notar isso. Então, o seu avô é pai da sua tia e também pai da sua mãe, Da minha mãe, que é a mãe do Ludovico. que também é sua, Coincidiu. que é a irmã da sua tia. Exatamente, anotou isso? Anotei, tá tudo certinho. Muito bem. Muito. Ah! Então é igual o seu pai, que... Peraí. O seu pai. O meu pai, que é meu pai. É verdade, pai da tá. igual a minha mãe, que é a mãe dela e também... Entendi. Vamos dar sequência? E você, Ludovico? Fale de você. Osório, que bom você ter perguntado. Bem, eu vou falar tudo o que eu sei sobre mim. Olha, Por favor. eu me chamo Ludovico. Tá, isso eu já sei. Eu sou filho do meu pai. Do seu pai que eu também já sei. E também da minha mãe. Eu também já sei. Eu sou neto do meu avô, Sim. e da minha avó, e do meu outro avô, e da minha outra avó. E também são avós da Doroteia. Isso, e eu sou sobrinho da minha tia. Mas tem mais, os olhos, sabe? Eu posso ser também, pode ser que um dia eu venha a ser pai do filho que eu posso ter. E aí eu posso até ser o avô do neto que eu posso até ter. Que lindo! E aí eu vou ser tia do seu filho e tia-avó do seu neto. Exatamente. E se Nossa. você tiver um filho, quem vai ser tio sou eu. Estátua! Gente, assim eu tô me perdendo. Já não tem mais o que eu anoto. Desestatua. Que coisa assim. Eu tô perdido aqui, não sei mais o que eu anoto. Precisa, sabe o que é? É que tem muita família por aí. Tem mesmo muita família, é verdade. Tem família de sangue. Né? Família de sangue? É que são os irmãos que são do mesmo pai. Da mesma mãe. E tem a família de afinidade, assim. Como, no caso, eu sou com vocês, assim, sabe? A gente escolheu ser uma família. Claro! Quer dizer, então, que tem muitos tipos de família por aí, por esse mundão. E tem, inclusive, a família aqui do quintal. Tem sim, e inclusive essa da família eu já anotei, ó. Tá aqui, tudo anotadinho, família do quintal. Tá conferindo. Osório! Essa família do quintal está incompleta, está faltando alguém. Tá faltando alguém, mas quem? Ora, como pode esquecer, Osório? Eu vou dar uma dica, porque você está distraído. Olha, começa com O. E termina com Zório. Peraí, termina com Osório. eu também não sou tão bobo assim, né? Não, então, junta a sílaba. Osório! Osório! Ah, gente, desculpa, tá? Sabe o que é? Eu fiquei muito empolgado, assim, anotando a família de todo mundo e esqueci da minha. Osório, a nossa família do quintal. Aliás, a gente podia chamar toda a nossa família do quintal. Ótimo, ótimo, assim seria bom, sabe por quê? Ajuda na minha pesquisa. Pessoal, vocês todos que também estão aí, também fazem parte da família do quintal. Claro, todos vocês que estão aí. Você também, claro. Claro, você que é de óculos, Já você tá anotei. sentadinho. Olha, pessoal lá, tanta gente. E eu vou continuar anotando, porque é muita gente. Mas tá faltando mais gente ainda. Cadê o pessoal? Teobaldo! Que bom que vocês chegaram. Agora eu posso continuar a minha brincadeira de pesquisa e vocês... a gente pode brincar junto, hein? Afinal de contas, nós somos uma família. Tchau, pessoal. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua. Legal, né? Gente, eu adoro o Quintal da Cultura. Eles abordam de uma forma muito divertida muitos assuntos e muitos aspectos que a gente já estuda na escola, né? Então, se vocês virem ali,
o que eles falaram no vídeo é bem o que a Prof. Paula ia conversar com vocês, né? Que assim como tá na imagem ali, é que a gente pode ver o quê? Que cada família é de um jeito, né? As famílias não são todas iguais. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que tem família que é composta pela mamãe, papai e os filhos, tem família que é mamãe, papai, os filhos e os avós morando na mesma casa, eu digo, né? Tem família que é a mamãe e os filhos apenas, tem famílias que é o pai e os filhos apenas, tem famílias que é a mamãe, os filhos e os avós, né? Então cada família é de um jeito, e assim como cada família é de um jeito, cada família lida e se comporta de uma maneira diferente. Então o que eu ensino na minha casa para os meus filhos não necessariamente é igual ao que a mamãe e papai ensinam para vocês em casa, né? Então, cada família tem seu jeito, seu gosto, certo? Então, e lembra que a gente conversou também sobre a família, que eles falaram no vídeo também, os laços de sangue, né? Você não precisa ter o mesmo sangue para fazer parte de uma família, que é o caso das crianças que são adotadas, né? Muitas famílias adotam crianças, não podem ter filhos, ou até podem ter filhos, mas escolhem adotar, e adotam uma criança para morar, para fazer parte dessa família. Então, lembra também que a gente viu o que faz de uma família, que são os laços afetivos, né? O convívio, o amor, o respeito, né? Então, não adianta você ter o sangue, mas se você não tem o amor, o carinho, o respeito e o convívio com a pessoa, que é o que nos une. O laço afetivo é o convívio, é o dia a dia, é o estar próximos, né? Lembra que tudo isso a gente viu na sala, certo? Vamos para frente, bola para frente. Aí nós vimos a árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? Vocês fizeram a árvore de vocês, bem linda, bem maravilhosas. A árvore genealógica é uma forma de organização da sua família. Ali você tem toda a estrutura familiar, né? Os avós têm árvores que são enormes, né? Tem o vovô e a vovó, que são os pais da mamãe, o vovô e a vovó, que são os pais do papai. Aí pode ter os irmãos da mamãe e do papai nessa família. Aí tem a mamãe e o papai que se casaram e tem os filhinhos, né? Tem família que tem apenas um filho, tem família que tem dois, três, né? Tipo na casa da Prof. Paula, lembra que eu comentei? Né? Que os pais da minha mãe tiveram 9 filhos. Os pais do meu pai tiveram 5 filhos, né? Aí cada filho teve os seus filhos. A minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos. Então, os 5 filhos da minha mãe e do meu pai, cada um teve de 2 a 3 filhos. Então, a nossa árvore genealógica é uma árvore genealógica muito grande, porque a nossa família é grande. Mas existem árvores genealógicas que são pequenas, né? Cada geração de uma família guarda um pouquinho de sua história familiar. Então, a gente vai criando laços, vai criando identidade familiar e isso vai passando de geração em geração, né? A gente vai acabando esse nosso convívio com a nossa família, a gente vai aprendendo costumes e jeitos e coisas que fazem, que a gente vai levando para o resto da nossa vida, certo? Eu não sei se vocês lembram que eu comentei na sala, que na família da Prof. Paula, a maioria da minha família, da parte da minha mãe, né, são de músicos, são de pessoas mais voltadas para as artes, né? As mulheres fazem artesanato, pintura, bordado, costura, né? Tudo como hobby. E os homens da família da minha mãe, todos são músicos, né? Todos tocam instrumentos. Eu tenho prima que toca violino, primo que toca música erudita. Então, assim, é uma família muito voltada para as artes. E é algo que a gente vai levando para a nossa vida. Então, a Prof. Paula gosta muito disso, acaba passando isso para os filhos da Prof. Paula, né? Esse convívio com as artes. Então, é isso que quer dizer essa primeira frase. Cada geração de uma família guarda um pouquinho da história familiar. Então, são os laços que nos unem, né? E os gostos que a gente... eu não gosto da palavra dom, mas as habilidades que a gente acaba levando para a vida, né? Que vai passando de geração em geração, certo? Aí aqui existem árvores com poucos galhos, assim como existem famílias com poucos integrantes, né? E existem árvores com muitos galhos, assim como também existem famílias muito grandes, enormes, que é o caso da família da Prof. Paula.
certo? Então, a árvore genealógica, ela é uma forma de você organizar a sua história familiar, né? Outra forma de você analisar a sua história, a história da sua família, lembra que a gente viu? É explorando os documentos, né? Imagens, fotos, objetos, documentos mesmo, certidão de nascimento, cartas. Lembra que vocês levaram para a sala um objeto da família que vocês apresentaram? Tinha objetos muito legais, que a Prof. Paula ficou até com medo de estragar, de tão legal que era, né? Sim, então cada um apresentou de quem que era aquele objeto, qual a importância que tinha na sua família. Então os objetos, eles contam história, certo? Documentos, fotografias e outros objetos são fontes históricas. Essas fontes contêm informações sobre quem as utilizou e sobre outros eventos do passado relacionados a elas. Então, a partir desses objetos, a gente pode analisar vários aspectos da história, e isso é incrível, é muito legal, porque eu adoro história. De onde vem cada família, certo? Então, vê que ela vai seguindo uma linha contínua de raciocínio, esse nosso módulo de história, ok? Então, o que a gente estudou nesse módulo? Esse conteúdo pode ser que esteja um pouquinho mais fresquinho na cabecinha de vocês, porque foram os últimos conteúdos que nós vimos, por isso que a Prof. Paula não vai se aprofundar tanto. As famílias brasileiras, a cultura brasileira, imigrantes ontem e hoje, somos todos brasileiros, certo? Então, aqui a gente vê que era o que a gente estava conversando antes, cada família, ela é diferente, né? Então, além dos aspectos culturais, familiares que nós também temos as influências da nossa descendência. Como assim, Prof. Paula? Né? A gente viu na nossa sala que cada criança tem uma descendência diferente, né? Alguns são descendentes de alemães, outros de italianos, outros de espanhóis, de portugueses, né? Então, se a gente analisar toda a história brasileira, a história do Brasil, a história dos brasileiros, nós não somos brasileiros, nós somos uma mistura de povos, né? Então, cada pessoa tem uma gotinha de negro, uma gotinha de índio, uma gotinha de várias pessoas, de vários povos que constituíram o nosso país, certo? Então, aqui, as famílias brasileiras, né, que são os primeiros povos a habitar no Brasil. O primeiro povo, na verdade, foram os índios, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, lembra que a Prof. Paula contou a história, usou o barquinho e tudo para contar? Então, os primeiros povos que viviam no Brasil eram os índios. Logo em seguida chegaram os portugueses, né? Após a chegada dos portugueses, né, que viram que o Brasil era uma terra muito promissora, eles trouxeram os negros, né, que não vieram, lembra que a Prof. Paula contou que eles não vieram para cá por livre e espontânea vontade, eles vieram como escravos, e depois disso vieram os outros povos, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, franceses, existem japoneses, os sírios, existe no Brasil uma diversidade cultural e de povos muito grandes. A Prof. Paula pegou esse quadro da Tarsília de Amaral, o nome do quadro é Operários. Ele vem trazendo a questão da industrialização do Brasil, né? Mas eu gostei da imagem que ela representa bem a diversidade da nossa população, né? Que nós somos assim, um povo muito misto, um povo muito diferente e misturado, certo? Então esse quadro, ele representa, além de representar as mudanças sociais de questão de modo de produção, ela também representa bem a nossa cultura enquanto país colonizado, certo? Deu para entender? Às vezes eu falo uns conceitos meio estranhos, né? A cultura brasileira. Então, cada povo que veio para o Brasil na época da colonização, lembra que a Prof. Paula falou? Trouxe consigo um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua história, né? O que é cultura? É um modo de viver, é o jeito de viver, é a culinária, é o jeito de vestir, são as danças, a religião. Então, tudo isso constitui a cultura de um povo. E quando esses povos vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo essa cultura, né? Os africanos trouxeram a religião deles, a dança, a culinária, né? Os sírios, os alemães, né? Lembra que a Prof. Paula falou que se a gente viajar pelo Brasil, a gente vai encontrar um pouquinho do mundo no Brasil,
né? Lá perto da casa da Prof. Paula tem colônias de italianos, né? Então, se você for lá em Caravaggio ou em Nova Veneza, você vai encontrar coisas que você viria na Itália, por exemplo. Se você for em Blumenau, você vai encontrar uma arquitetura que você encontraria na Alemanha, né? Então, cada cantinho do Brasil que foi colonizado por povos imigrantes, ele acabou trazendo consigo a sua cultura e caracterizando o nosso país com uma diversidade tão grande. Tá? Aqui eu trouxe legal, olha só que legal essa informação, os imigrantes de hoje. Esse movimento de imigração que teve no Brasil, na época do Brasil Colônia, ele não parou, né? Hoje menor, né, do que naquela época foi um movimento muito grande, até porque as Américas eram um novo mundo, né? Então todos queriam, numa busca de uma vida melhor, de trabalho, de prosperar, os povos vieram de fora para o Brasil, certo? Mas com o passar dos anos, ainda continuou, né? De forma menor, mas ainda teve, né? Então os povos haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, vieram, ainda vêm para o Brasil. A maioria deles vem como refugiados, vem fugindo da guerra, crise econômica, crise política, né? Então, tudo isso influencia para que as pessoas deixem o seu país de origem e façam esse movimento de imigração para outros países, né? Assim como os outros povos vêm para o Brasil, os brasileiros também, né? Tem um processo de imigração muito grande para outros países, Estados Unidos, né? Nos últimos anos, muitos brasileiros estão indo para a Europa, né? Alemanha, Itália, Portugal, né? Muitos deles, descendentes desses povos, estão indo lá buscar a dupla cidadania, né? Lembra que a Prof. Paula comentou que morou 6 anos e meio na Itália? A Prof. Paula foi para lá porque o marido da Prof. Era descendente de italiano, né? Tanto que ele tinha a cidadania italiana, e o Gabriel e o Davide também têm, porque são descendentes de italianos, né? Então, esse movimento de imigração, tanto de dentro do Brasil para fora, para outros países, como de outros países para dentro do Brasil, ainda acontece nos dias de hoje, né? E as pessoas, elas vão em busca de uma vida melhor, né? Ninguém abandona o seu país, as suas raízes, a sua cultura, porque não gosta do seu país, mas porque tem alguns aspectos no seu país que não está favorecendo para uma vida de qualidade. Então, você acaba indo para outro país buscando isso, certo? Vamos continuar. Todos somos brasileiros. Além do processo e desse movimento de imigração, olha que legal essa imagem, a Prof. Paula adorou essa imagem, que ela mostra bem isso, né? Você saindo do seu país e indo para um outro país. É um movimento de imigração e emigração, certo? E aqui, ó, é o que acontece também no nosso país e em vários outros países também, que é o movimento de migração. O que é a migração? É quando você não sai do país, mas você sai do seu estado de origem e vai morar em um outro estado, né? Geralmente também são as mesmas questões, em busca de qualidade de vida, em busca de trabalho, né? Uma melhora na sua qualidade de vida. Lembra que a Prof. Paula comentou que Balneário Camboriú é uma cidade que recebe muitos migrantes, pessoas e imigrantes também, né? Mas muitas pessoas vêm de fora, de outros estados do Brasil, morar em Balneário Camboriú. Próprio por quê? Pela qualidade de vida que a nossa cidade tem, né? Ela é uma das cidades com qualidade de vidas melhores do Brasil, né? Então, as pessoas, hoje em dia, elas buscam isso. Hoje em dia, eu acho que sempre, né, se buscou qualidade de vida. Por isso que existiram esses movimentos migratórios e imigratórios. Tô falando muito rápido, eu falo rápido, né? Quando eu me empolgo, eu falo muito rápido. Então, aqui na nossa sala, a gente viu que tem criança do Rio Grande do Sul, tem criança do Paraná, tem criança do Espírito Santo, tem criança... A Prof. Paula de Criciúma, né? Eu morava em Criciúma. Quando eu vim da Itália passear, eu vim conhecer Balneário Camboriú, eu amei Balneário Camboriú, senão eu vou morar nessa cidade. E desde que eu cheguei no Brasil, eu tô morando aqui, eu vim direto para cá. Então, a gente procura sempre esses aspectos, né? Qualidade de vida, melhora no trabalho, né? Você poder ofertar para sua família algo melhor. Por isso que existem esses movimentos, certo?
Acabou? Nossa, como eu fui rápida, me empolguei. Então, meus amores, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Essa revisão, ela vai ajudar vocês nos trabalhinhos, ela vai ajudar vocês nas próximas provas, se tiverem, o que vai ajudar vocês a refrescar essa memóriazinha e a dar continuidade aos nossos estudos com a próxima apostila, certo? Beijo no coração. Agora façam uma pausa e façam o formulário 2, certinho? Beijinho e até a nossa próxima aula.